Muitíssimo boa noite. A partir de agora, estamos aqui com o programa Mulher Mais. E hoje vamos conversar com o Dr. Júnior. Ele é neurologista e vamos falar sobre dores de cabeça, o que é mito e o que é verdade. Seja bem-vindo. Programa Mulher Mais, apoio cultural, Supermercado Avenida, Construbase, Lojas Azevedo, Ágata Joias, o Rei das Alianças, Casa de Eventos Clarear, aqui sua festa acontece. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neus J&V Espaço do Pé, passo a passo com você. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. Pois é, nós estamos trazendo aqui no cenário do programa Mulher Mais o Dr. Júnior Santos Pousas. Ele é neurologista, ele é médico formado pela UFMG, fez especialização na Santa Casa de Belo Horizonte. Ele está atendendo aqui em Pirapora, na Rua Januário, número 54, na Clínica Santo Antônio. Ele tem o título de especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, da qual ele é membro titular. E é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Boa noite, doutor Júnior. Boa noite, Irani. É um prazer participar. Nós é que temos um prazer imenso de recebê-lo aqui no nosso programa pelo seguinte: várias vezes, através do nosso Face, nós recebemos sugestões do programa para nós trazermos um especialista aqui para a gente falar sobre dores de cabeça. E está aqui, né, o especialista conosco para nós falarmos sobre este assunto que incomoda tanto as pessoas. É verdade, assim, sabe-se que 95% ou mais da população sentiu dor de cabeça pelo menos uma vez ao dia. É raro uma pessoa que nunca teve um episódio de dor de cabeça. E sabemos também que um dos maiores motivos de procura aos consultórios médicos, ao pronto-socorro, é a dor de cabeça. E nos consultórios de especialistas em neurologia, 70% dos motivos das consultas, a queixa é dor de cabeça. Então é muito frequente e, apesar de 95% sentir uma vez só, muitas pessoas sentem dores de cabeça frequentes. Algumas pessoas sentem dores de cabeça todos os dias. Vamos tentar abordar aqui o tema para tentar entender os motivos e tentar ajudar, para tentar evitar que tantas pessoas sofram tanto com dor de cabeça. Pois doutor Júnior, principalmente, eu posso dizer de cadeira, como se diz assim, né, de carteirinha, que a mulher, ela sente constantemente, principalmente nos períodos pré-menstruais ou durante a menstruação ou logo após, uma dor de cabeça muito forte. Isso é normal? Olha, geralmente a dor de cabeça que acomete a mulher no período pré-menstrual, ou perimenstrual, ou pós-menstrual, geralmente é enxaqueca, né? A enxaqueca, chamada pelos médicos por migrânia, também é outro nome que se dá a esse tipo de dor de cabeça, ela é frequente nas mulheres cerca de 2 vezes a 3 vezes a mais do que no homem. Isso nos leva a pensar de cara que, se a mulher tem 2 a 3 vezes mais do que o homem, algo deve ter diferente na mulher, em relação ao homem, que faz ela ter a dor de cabeça, mais do que o homem, nas crises de enxaqueca. E sabemos também que na infância, que também temos pacientes com enxaqueca na infância esse índice é igual. Crianças, meninos e meninas têm dor de cabeça na mesma proporção. Da adolescência até a vida adulta, percebe-se que a mulher tem 2 a 3 vezes mais. Então, nos leva a pensar que são níveis hormonais que interferem no índice de dor de cabeça. Recentemente, no Congresso Brasileiro de Cefaleia dor de cabeça, agora que foi feito lá em Gramado, em outubro, foi muito discutido isso e, apesar de não saber como que isso é gerado, como isso que é causado, está provado que a queda do nível de um hormônio chamado estrógeno, que dá antes da menstruação, essa queda faz com que as crises de enxaqueca apareçam ou se tornem mais frequentes. Então, antes ou depois da menstruação. Com aquela queda de estrógenos, propicia
a mulher sentir a dor de cabeça com maior frequência. Então, isso significa que, nesses períodos, se a mulher, não sei nem se a gente encontra esse hormônio para comprar em farmácia, ou algum produto que o contenha. Quer dizer, se nós fizermos uso desses produtos nesses períodos, nós não sentiríamos dores de cabeça? Não tem como provar isso ainda, porque isso... É um estudo que está em andamento. Na realidade, existem algumas terapias hormonais que você pode indicar para o paciente, dependendo do caso. O grande problema dos estrógenos de uso contínuo, os estrógenos eles são contidos nas pílulas anticoncepcionais. O grande problema do uso do estrógeno contínuo é o aumento do índice de trombose, às vezes aumento do índice de câncer na mulher. Então, isso tudo está em estudo. Tem estudos em aberto que mulheres estão usando, mas não se sabe ainda no decorrer do estudo, no final do estudo, se vai ser indicado ou não esse uso. Mas apesar disso, nós temos que tomar outras atitudes com relação à dor de cabeça, né? Sabendo que a menstruação vai vir, o nível de estrógeno vai cair. O que mais interfere? É nesse ponto que podemos intervir, entendeu? A mudança de hábitos de vida são fundamentais. Mas aí esses hábitos eu teria que mudá-los só no meu período ou eu teria que fazer esse hábito constante para eu não sentir essas dores de cabeça? Não, a mudança é durante toda a vida, né? Durante os 30 dias do mês. A enxaqueca é uma doença de causa multifatorial. Ela tem uma herança genética que influencia muito. É raro uma pessoa que tem enxaqueca que não tem um histórico familiar positivo. É muito comum. Então, sabendo disso, que é multifatorial, que é genético, nós temos as pessoas que têm a história da genética de ter enxaqueca, têm que levar uma vida regular, que é um outro fator que influencia na dor, o genético e o ambiente. O ambiente, como que é? As pessoas que praticam esporte regularmente, atividade física, têm menor índice, mesmo entre aquelas que têm enxaqueca. Aqueles que dormem bem têm menor índice. A alimentação é fundamental. Alimentar de 3 em 3 horas. O período de jejum prolongado, de mais de 3 horas, faz com que a enxaqueca retorne às crises com mais frequência. E alguns alimentos também a gente já sabe que esses alimentos interferem na quantidade e na qualidade da dor, né? A gente tem que orientar os pacientes a evitar alguns alimentos. Basicamente, eu poderia citar 5 alimentos que devem ser evitados para quem tem enxaqueca. Quais são eles? Cabe lembrar que são para os pacientes que têm enxaqueca. É fundamental uma consulta para a gente poder fazer o diagnóstico, a partir daí orientar o tratamento. Naqueles que têm enxaqueca, não há dor de cabeça, que não seja enxaqueca, que também é muito comum, cefaleia tensional, que confunde muita gente com relação à dor de cabeça. Será que é enxaqueca ou não? Existe cefaleia tensional, que também é uma cefaleia primária, que a gente chama de primária porque não tem uma causa evidente, física, para se mostrar, mas é muito comum. Para quem tem enxaqueca, a dica é de alimentos evitar Coca-Cola ou derivados de cola, né? Café, chocolate. Engraçado, e a mulher quando está perto de menstruar adora comer chocolate. Aí é que a dor de cabeça aumenta. É a bola de neve, né? É verdade. E café, Coca-Cola, chocolate, frituras, bebida alcoólica. Principalmente vinho, tinto. Tem alguns muito interessante, o vinho tinto, então ele provoca. E esses alimentos que você citou aí, doutor Júnior, todos eles são colorantes, têm cores muito fortes. Essas cores e tudo que você citou aí também, já conversando com o nutricionista, são alimentos que contêm muitas toxinas. E tem alguns aromas dentro desses elementos que induzem os receptores cerebrais de dor a desencadear uma crise de enxaqueca. Agora, nós vamos a um pequeno intervalo e quando a gente voltar aqui, nós vamos conversar com o Dr. Júnior o seguinte: quando eu consigo distinguir se o que eu tenho é uma dor de cabeça ou uma enxaqueca, porque muitas vezes também, dependendo da tolerância de dor da pessoa, ela pode confundir muito uma dor de cabeça com uma enxaqueca. Mas não sai daí não, porque o Dr. Júnior vai nos explicar isso direitinho no próximo bloco.
voltando aqui com o Dr. Júnior, a gente falando sobre saúde, porque saúde é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Quando nós encerrávamos aqui o primeiro bloco, Dr. Júnior, nós falávamos dessa questão da gente não conseguir saber se eu tenho enxaqueca ou se eu tenho dor de cabeça. Porque isso varia muito também da pessoa se diagnosticar, porque tem tolerâncias de dores diferentes. E como é que eu consigo distinguir uma coisa da outra? A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, mas nós temos várias causas de dor de cabeça. A mais comum até é a cefaleia, chamada cefaleia tensional. Eu vou tentar descrever a cefaleia tensional para que o telespectador possa entender basicamente. Os sintomas da cefaleia tensional, geralmente, é uma dor de cabeça que a gente fala como holocraniana, porque ela é no crânio todo, às vezes na região posterior da cabeça. Principalmente na nuca, que a gente chama nuca, né? E aqui nessa região da musculatura do pescoço posterior. É uma dor de cabeça que ela é contínua, ela é em aperto, às vezes ela dá uma fincada e ela não induz outros sintomas, como a enxaqueca induz. E depois vamos falar sobre a enxaqueca. Então, a cefaleia tensional é uma dor, geralmente, occipital, na nuca, em aperto, e que dura de alguns minutos até uma semana. Então, é uma dor mais comum. Essa é a dor mais duradoura. Ela pode durar de minutos a semana. Então, o espectro dela de duração de tempo é bem maior e difícil de... variável, né? Difícil de diagnosticar, às vezes, porque existem também outras causas de dor de cabeça que fogem de cefaleia tensional e enxaqueca, que são causas secundárias. A enxaqueca e a cefaleia tensional a gente chama de causas primárias, porque é uma dor intrínseca da pessoa e não tem uma causa externa causando. A secundária pode ser causada por uma infecção, pode ser causada por uma neoplasia, um tumor, pode ser causada por um aneurisma, ou um trauma craniano. Enfim, essa dor secundária é diferente da cefaleia tensional, que é a mais comum, e da enxaqueca. Isso aí que você nos explicou neste momento é muito interessante, porque eu já ouvi muito se falar que quando eu sinto uma dor de cabeça, é sinônimo de que alguma coisa no meu intestino está errado. Então, é essa dor de cabeça, essa última que você frisou, que é essa dor de cabeça que algo no meu organismo manda para o meu cérebro que está errado. Mas não tem nada a ver com enxaqueca. Não, essa dor cefaleia secundária é algo, geralmente, no seu cérebro, ou na calota craniana, ou nas meninges, que são como se fossem tecidos que revestem o crânio, ali o encéfalo, né, o tecido cerebral. Se tiver alguma lesão nesses tecidos, ou na calota craniana, que é o osso, ou nas meninges, ou dentro do próprio cérebro, ou nas artérias que compõem o cérebro, são cefaleias secundárias, que tem uma causa, que tem que ser tratada a causa para combater essa dor de cabeça. Que não é o mais comum. O mais comum são as duas, cefaleia tensional e enxaqueca. E o diagnóstico de enxaqueca, que às vezes também confunde com distúrbios gastrointestinais, porque a enxaqueca produz, como seu critério diagnóstico, a gente tem que deixar bem claro isso, que a enxaqueca, ao invés de ser uma dor na cabeça inteira ou na nuca, geralmente ela é de um lado ou do outro. Geralmente, nunca ela comete a cabeça toda. Só no decorrer da vida ela pode se transformando numa dor da cabeça inteira. Mas o início dela, o foco, a enxaqueca clássica, é uma dor de cabeça geralmente perto dos olhos ou nas têmporas e é pulsátil, latejante. Ela fica a mesma como coisa que o coração bate, ela bate junto. Isso mesmo. E dura, geralmente, 4 a 72 horas no adulto. Na criança é mais variável, é mais difícil o diagnóstico. No adulto é mais clássico, entre 4 e 72 horas. A pessoa fala assim, não, eu passei uma semana inteira com dor de cabeça, acordei de ressaca com dor de cabeça. Aí eu falo, infelizmente, a crise geralmente dura isso. Tem pessoas que com 4 horas tomam um remédio e melhorou. Tem outros que ficam mais dias. Tem gente que toma remédio que a língua adormece, mas a dor de cabeça não passa. Não passa. E outros sintomas que acometem, que fazem parte do diagnóstico, que são fundamentais, o que a gente chama de fotofobia, que é aversão à claridade, à luz,
e fonofobia, que é a aversão a barulho. Então a pessoa quer ficar no quarto escuro e no silêncio. E outros sintomas que fazem parte do quadro da crise de enxaqueca são náuseas ou vômitos. E aquelas dores de cabeça? Muito vômito. Aquelas dores de cabeça acompanhadas de tonturas? A tonteira é o sintoma de náusea. Sabe aquela náusea que deixa a gente indisposto, tonto, vontade de deitar, quando levanta, parece que a cabeça balança para um lado e para o outro. E dá aquele mal-estar no estômago. Esse é a tonteira e náusea. Fazem parte também do critério diagnóstico da enxaqueca. E a enxaqueca, ela tem uma causa aparente, doutor? Não, a causa da enxaqueca é uma hipersensibilidade dos neurônios que geram a dor do tronco cerebral e enviam esses receptores, esses neurotransmissores, enviam para o restante do cérebro a descarga de dor. As pessoas que têm enxaqueca, geneticamente, os receptores dela são mais propícios, são mais sensíveis a disparar essa dor. Deve ser tratada para que o índice de dor, a quantidade de dor no mês e a qualidade da dor, a intensidade da dor diminua. Agora, você está falando sobre tratamentos para diminuir a dor, mas a pergunta é, existe a cura? Não, a cura para enxaqueca não tem cura. Nossa, quem tem vai conviver com isso a vida toda. Conviver com isso. As mulheres, no período gestacional, no segundo trimestre, terceiro trimestre, tem uma melhora. Porque os níveis de hormônios, como eu falei, ficam mais altos. E, após a menopausa, muitas mulheres também ficam praticamente curadas, porque não manifestam mais. Apesar de algumas ainda manifestarem após a menopausa. E no homem é variável. Mas cura em si, você não pode falar cura para enxaqueca. Você tem controle, hoje em dia temos muitos bons controles para dor de cabeça. Você encontra um paciente no consultório, que, como eu te falei, ele chega com dor de cabeça todos os dias. Você dá para ele preencher um diário da dor, que a gente chama um diário, que a pessoa preenche o dia que ela tem a dor, o horário, o tipo de dor, a intensidade, a localização, se estava com menstruação junto ou não, ela preenche aquele diário, ela volta um mês depois, você vê que todos os dias ela teve a dor de cabeça. E, assim, a grande maioria dos pacientes, com o decorrer do tratamento, esse índice vai só caindo. E muitas vezes a gente consegue o sucesso de não ter mais dor de cabeça. Certo. O doutor Júnior, você em casa nos assistindo também aqui, doutor Júnior, é o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo e quando nós voltarmos, a gente vai falar sobre dores de cabeça infantis, como você mesmo já citou. Mas a gente ouve falar que criança não tem dor de cabeça. E quando tem, a mãe entra em pânico, porque diz que como não é normal, se tem dor de cabeça, existem muitas coisas erradas. Nós vamos descobrir se isso é um mito ou não daqui a pouquinho. Pois é, e voltamos aqui com o programa Mulher Mais, né? E nós vamos conversar agora com o Dr. Júnior sobre as crianças. Dr. Júnior, a gente vê muito falar, né, que criança não sente dores de cabeça, mas nos blocos anteriores você disse que sim. Mas quando é que uma mãe pode se preocupar ou não quando a criança reclama da dor de cabeça? Realmente é polêmico, né, uma criança começar a ter dor de cabeça. Até chega a ser estranho e preocupa muito, né? Mas a gente sabe que a enxaqueca inicia-se na infância. Na grande maioria das vezes, a enxaqueca inicia-se na infância. Sabendo que em torno de 10 a 12% da população tem enxaqueca, então 10 a 12% das crianças têm dor de cabeça em decorrência da enxaqueca. Existe uma idade para ela começar a sentir essa dor de cabeça? Tem pacientes de 3, 4 anos. Porque o menorzinho, às vezes, ele não sabe expressar e chora, e não sabe explicar. Fica irritado, né? Mas com 3, 4 anos a criança já explica melhor e você faz os exames, né? Exames de imagem, não detecta nada. Sabendo da história familiar positiva, que a mãe tem, ou o pai, ou algum tio, um avô, e a criança recorrentemente apresentando a dor, se examina a criança, que é fundamental o exame, né? Um exame neurológico para ver se não tem nada além disso, né? Claro que com o exame neurológico alterado a gente vai investigar outras causas. O exame neurológico normal, partindo do princípio que tem uma história familiar positiva, a chance é muito grande de ser mesmo a causa da enxaqueca. E a gente recomenda o tratamento similar ao adulto. Às vezes, até o uso de medicamento diário para evitar a dor, dependendo do índice de dor da criança. Tem crianças que fazem uso, eu tenho vários pacientes que fazem uso
diariamente de medicação para evitar a dor, porque a dor fica tão frequente que por um curto período de tempo na vida, a gente prefere dar o medicamento todo dia para que melhore, para que os receptores de dor fiquem menos sensíveis à dor, para que depois a gente tira o medicamento gradualmente e assim viver melhor, porque é um grande incômodo, né? Uma irritabilidade que gera em qualquer um a dor de cabeça. Então, podendo viver sem ela é bem melhor. É que incomoda muito, né? Agora, existe alguma pergunta que a mãe possa fazer para a criança em casa, para ela detectar se ela se realmente essa dor é proveniente da dor de cabeça ou a criança está transmitindo essa dor para a cabeça? Existe algo assim ou é melhor já direto levar no médico? É sempre bom a criança fazer uma consulta com o pediatra, que chama puericultura, que é o acompanhamento regular. Certo. Tirando isso, se a dor de cabeça estiver intensa, quer dizer, muito e com muita frequência, com muita frequência, e a dor ser duradoura, não ter ciclos, aí deve se preocupar e procurar um especialista, né? Do contrário, acho que a criança é bom ir ao pediatra, e o pediatra, se ele detectar alguma alteração ou se ele se sentir inseguro, ele encaminha, né, para o especialista em dor de cabeça, vai o neurologista pediátrico para poder... Agora, por que tem pessoas que falam assim, nossa, eu fui numa festa, bebi demais, nossa, mas com a dor de cabeça, ou então, comi determinada coisa, isso me deu uma dor de cabeça, isso existe? Existe. Existe a dor de cabeça da ressaca, né? Porque o metabolismo do álcool gera um aldeído, que esse aldeído tem algumas pessoas que não têm uma enzima que metaboliza bem esse aldeído. Então, o metabolismo do álcool nessas pessoas falha com essa uma enzima específica. Uhum. Essa enzima, tem pessoas que têm ela ou em baixa quantidade, ou funcionam de maneira irregular, ou algumas pessoas não têm. Então, esse tipo de pessoa, quando ingere bebida alcoólica, amanhece com a ressaca maior do que a outra que tem essa enzima melhor. A própria pessoa sabe que ela vai ter dor de cabeça. Porque tem gente que já fala, nossa, eu vou beber aqui, mas no outro dia eu não vou me aguentar. Isso. E os pacientes que têm enxaqueca, a gente já sabe que o álcool é um dos fatores desencadeantes de dor. A intoxicação alimentar também, então, nesse caso, pode provocar dor de cabeça? Pode provocar dor de cabeça, independente de ser enxaqueca ou não. É o tal de meu fígado está inchado, minha cabeça dói. Não, mas às vezes é porque comeu algo que desencadeou a crise e associou isso à dor de cabeça só, mas às vezes, se você for ver direitinho, deve ter algo por trás. Ou a pessoa já tem enxaqueca. E não percebeu, não percebeu ainda. Ou ela ingeriu uma bebida alcoólica associado. Então, só conversando para a gente poder entender melhor, né? Mas geralmente está associado. O doutor Júnior, para a gente fechar aqui esse assunto em relação à TPM, né? Existe algum, além desses alimentos que você citou que a mulher deva evitar, além da prática do exercício físico... Dormir bem. Existe algum... como é que eu vou te perguntar? Não é medicamento, mas existe algum tipo de alimento que amenize esse problema meu, que faça com que meu organismo libere mais esse hormônio? Não. Aí a questão é mesmo cuidar. Significa que nós, mulheres, temos que conviver com essa dor, então? Não, de jeito nenhum. É igual eu falei, se você já faz isso tudo... E continua com a dor de cabeça. Aí é ideal você procurar um especialista. A gente vai, primeiramente, avaliar, ver se realmente é isso mesmo. Depois que você tenha certeza que é isso mesmo, vamos elaborar um tratamento. Porque a enxaqueca, ela pode transformar-se numa outra dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia crônica diária. A cefaleia crônica diária, ela é crônica porque é muito tempo e ele dói todo dia. Uhum. Essa é uma transformação da enxaqueca e geralmente acomete quem abusa de analgésicos. Esse abuso de uso constante de analgésicos, a gente fala abuso quando a pessoa toma 2 comprimidos por semana. Então, se ela tomou um comprimido hoje e outro daqui a 3 dias, toda semana... E pior ainda, quem tem gente que toma 2 por dia. Esse abuso faz a enxaqueca transformar-se na cefaleia crônica diária. Às vezes, o tratamento
é só retirar o analgésico. Olha só que interessante. Né? Mas tem outras formas de tratamento que você faz para você evitar a dor. Isso no consultório a gente consegue elaborar melhor. Pois é, então você em casa nos assistindo, seja homem, seja mulher, seja criança, né? Você sente dores de cabeça, você tem alguém na família que tem por esse problema, seu filho está com esse problema, o Dr. Júnior Santos Pousas, ele atende na Rua Januária, número 54, na Clínica Santo Antônio. Melhor do que você se automedicar, se autodiagnosticar, é você procurar o responsável, porque só ele pode te dar a resposta correta. E dor, ninguém quer sentir, né, doutor? Não. Dor não é normal, dizer, isso para mim já é normal. Não, não é normal, né? E nós aqui agradecemos demais a sua presença, agradecemos os seus esclarecimentos. Dani, eu que agradeço, estou sempre à disposição para novos convites. Não, com certeza, né? Nós vamos trazer aqui, porque são assuntos ênios que nós queremos discutir aqui no nosso programa. Queria aproveitar e desejar um 2014 de muitas realizações a todos e comemorar que são 3 anos meus aqui em Pirapora. Né? Então, eu estou feliz, tem 3 anos que estou aqui e pretendo ficar o resto da vida. Que bom, e fique sempre conosco, doutor, porque nos ajudando cada vez mais, Pirapora trazendo cada vez mais especialistas nas áreas da saúde, porque nós precisamos muito disso. E eu agradeço você em casa pela sua audiência, pelo seu carinho. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Mulher Mais, apoio cultural, Supermercado Avenida, Construbase, Lojas Azevedo, Ágata Joias, o Rei das Alianças, Casa de Eventos Clarear, aqui sua festa acontece. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neuris J&V Espaço do Pé, passo a passo com você. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia.